Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, permita-me apresentar. Eu sou Denise Reis, advogada aqui do Rio de Janeiro, e hoje eu venho trazendo dicas e esclarecimentos importantes sobre a revisão do FGTS. Eu vou explicar o passo a passo para você saber se você tem direitos a essa revisão do seu fundo de garantia, mesmo que você já seja aposentado ou que você já tenha sacado esses valores. E para você não esquecer, já deixa seu like e depois deixa seu comentário também aqui no final do vídeo para interagir comigo. Eu vou sempre respondendo vocês aqui no canal. Então, roda a vinheta. Para que você entenda melhor o assunto, eu vou explicar rapidamente do que se trata esse pedido de revisão do fundo de garantia. Aconteceu o seguinte: na época daquele presidente Fernando Collor de Mello, que eu até me arrepio de falar nesse nome, o nosso país estava mergulhado numa hiperinflação. E por conta disso, o governo achou por bem criar a TR, que é a taxa referencial de preço. E essa TR era usada para corrigir os valores depositados no Fundo de Garantia do Trabalhador. E desde o momento que o governo aplica essa TR, ela só conseguiu superar a inflação em 2005, 2006, somente nessa época. Já o Índice Nacional de Preços faz uma correção muito melhor do que a TR, porque tem como objetivo melhorar muito o poder de compra do trabalhador, poder de compra do assalariado. Essa taxa do INPC, ela reflete bem melhor o custo de vida das famílias, principalmente aquelas que têm seus rendimentos no máximo de 5 salários mínimos. Um outro índice também muito favorável aos trabalhadores é o IPCA-E, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial. E esse índice também ele é medido pelo IBGE. E por que eu estou começando esse vídeo explicando sobre essas taxas de referência, essas taxas de correções? Porque simplesmente esse tema está sendo discutido no STF, para que o trabalhador tenha direito de utilizar a melhor taxa para ele de correção do fundo de garantia. São todas as pessoas que podem ser favorecidas com essa revisão? Não. Eu vou explicar para vocês quais são essas pessoas que podem ter esse direito e o que precisam fazer para revisar o seu FGTS. O direito à tese da revisão do FGTS serve para qualquer trabalhador brasileiro regido pela CLT, possua saldo no FGTS a partir de 1999. Mesmo aqueles trabalhadores que já sacaram, porventura, o seu saldo do FGTS, e ao aposentado que também já fez o seu saque, tem direito a pedir essa revisão do FGTS, porque o requisito principal é você ter depósitos no FGTS a partir de 1999 até 2013. Somente nesse período. Isso porque nesse período, entre 1999 e 2013, o índice de correção do Fundo de Garantia, que é a TR aplicada, ela ficou muito abaixo até mesmo do que a correção da poupança. Então acarretou um prejuízo enorme naquele trabalhador que tinha saldo no seu Fundo de Garantia nessa época, nesse período. Mas enquanto não se tem a decisão final do STF, tome nota dos documentos necessários para que você possa entrar com uma ação judicial requerendo a revisão do seu fundo de garantia, se você preenche esses requisitos, é claro. Os principais são a cópia da sua carteira de identidade, do seu CPF, um comprovante de residência, a cópia da sua carteira de trabalho que aparece o número do seu PIS, e o principal deles é o extrato do FGTS. É o extrato que você consegue lá na Caixa Econômica. Você pode requerer na Caixa Econômica, é um direito seu, ainda que você já tenha se aposentado ou já tenha sacado o seu FGTS. Mas esse extrato você tem que solicitar, é o extrato analítico, não é o extrato simplificado. Você precisa obter, solicitar o seu extrato analítico, porque ali vem a memória de cálculo e das correções que o saldo do seu fundo de garantia sofreu nesse período de 1999 a 2013. Às vezes, dependendo da boa vontade conhecida da Caixa Econômica Federal, eles entregam até no mesmo dia para você. Mas, em último caso, eles pedem para que você retornar naquela agência que você solicitou
num prazo mais ou menos de 3 a 5 dias úteis. Eles às vezes evitam entregar esse extrato do seu fundo de garantia porque já sabe que você provavelmente vai requerer uma ação judicial pedindo a correção, a revisão desse seu saldo. E aqui eu faço um adendo para explicar que mesmo os trabalhadores que estão na ativa solicitem eventualmente, de 2 em 2 anos, o seu extrato na Caixa Econômica, o seu extrato analítico. É bom você guardar e acompanhar se aquela sua empresa que você está trabalhando tem feito os depósitos mensalmente, tudo certinho, para que você não fique surpreso caso aconteça alguma coisa só no momento que você vai se aposentar. Então, peça eventualmente o seu extrato analítico na Caixa Econômica. É um direito seu como trabalhador, porque a Caixa Econômica é quem regula, é quem administra essas contas do FGTS. Eu sempre venho acompanhando as decisões mais importantes do STF, principalmente acerca da revisão da vida toda, como vocês já estão acostumados a me ver falando aqui no canal, como também do FGTS. Só que uma, além de ser situação que envolve direito previdenciário e o réu é o INSS, nessa outra envolvem direitos do trabalhador, mas o réu é a Caixa Econômica Federal. E nesse pedido de revisão do FGTS que eu estou tratando aqui hoje com vocês, o STJ também se posicionou em primeiro plano, favorável aos trabalhadores, que sim, havia necessidade de se corrigir os saldos do Fundo de Garantia daquele trabalhador, nessa época de 1999 a 2013, porque ficou comprovado que a TR era muito prejudicial e havia outro índice bem mais favorável que o governo deveria aplicar, que era o IPCA. Então, o STJ manteve o seu posicionamento, decidindo favorável aos trabalhadores que teriam direito, sim, a revisar seu FGTS com a melhor taxa de correção para ele. Como vocês já devem imaginar, houve o recurso da Caixa Econômica e o caso foi parar no STF, que vai decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse pedido. E esses casos da ADI, que a gente chama que é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5090, ela estava pendente de decisão desde o ano passado. Quando chegou em maio de 2020, tiraram de pauta esse julgamento. Mas a boa notícia é que tornaram a colocar em julgamento agora para o dia 13 de maio. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, para trazer essa notícia. E as pessoas que já solicitaram o seu pedido de revisão judicial podem aguardar aí, porque talvez tenhamos uma boa notícia no dia 13 de maio. Nós estamos dependendo da decisão final do STF, que pode julgar agora em plenário essa matéria. Se a maioria dos ministros julgarem favorável ao trabalhador, pela possibilidade da correção pelo índice do INPCA ou até mesmo pelo INPC, que são taxas mais usuais e indicadas até mesmo pelo Banco Central, essa decisão ela vai repercutir em todos os outros processos, como eu expliquei num vídeo aqui do meu canal sobre recursos repetitivos, porque o que está lá pendente da decisão é apenas um processo. Esse processo chama-se paradigma. Com a decisão desse único processo, que vai ser discutido agora dia 13 de maio, e o STF decidindo esse único processo, todas as ações pendentes, suspensas, sobrestadas sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, ela vai ter um movimento único e a Caixa Econômica vai ter que cumprir a determinação do STF, se essa decisão for favorável aos trabalhadores, como esperamos todos. E agora eu vou responder aqui aos inscritos no meu canal e às pessoas que me perguntam sobre esse assunto da prescrição. Existe uma polêmica muito grande sobre o prazo para se entrar com as novas ações contra a Caixa Econômica, requerendo aí a revisão do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica sempre alega que o prazo de prescrição desses assuntos que envolvem o FGTS é de 5 anos apenas. Obviamente que ela vai alegar isso em defesa. Seria de 2014 a 2019. Por quê? Porque em 2014 foi quando teve a primeira decisão nesse processo. Então, se contar o prazo de 5 anos, a maioria dos trabalhadores só teriam direitos a entrar com uma nova ação até 2019, mais precisamente até novembro de 2019. Então, é um absurdo. Mas, por outro lado, o STF já se posicionou sobre esse mesmo assunto
em casos anteriores, afirmando que esse prazo de prescrição, só de 5 anos, diz respeito somente aos depósitos do fundo de garantia não depositados pelo patrão, pelo empregador. Então, essa prescrição só de 5 anos seria para o caso da relação de trabalho, o que não é o caso. Mas, como sempre, a Caixa Econômica tenta deturpar a legislação e aplicar na sua defesa nessas ações que envolvam um número grande de pessoas. Então é importante esclarecer aqui que essa prescrição que eles alegam não tem relação alguma com essa tese que está sendo discutida lá no STF sobre o FGTS. Ó, até rimou. Então, mesmo que você ainda não tenha entrado com pedido de revisão judicial, não adianta pedir revisão diretamente na Caixa Econômica. Vocês têm que pedir pela via judicial. Tem que entrar com processo contra a Caixa Econômica na esfera federal, mediante a documentação que eu já expliquei aqui, e solicitar a revisão, que você pode ter um dinheirinho bem legal para receber dessa ação se o STF julgar favorável. Mas como nós já estamos nos aproximando do mês de maio, que vai ser o julgamento decisivo dessa matéria lá no STF, eu, particularmente, oriento você a aguardar essa decisão primeiro, se você ainda não entrou com a ação, é claro. Então, logo sai o resultado, eu venho aqui no meu canal e eu vou avisar vocês. Aí sim, vocês vão procurar um especialista dessa matéria e solicitar uma revisão do fundo de garantia, já com a decisão final do STF favorável. Porque se não for favorável, você não vai perder tempo e nem ficar numa expectativa de um direito que você não vai ter. E depois dessa decisão, se for o caso, você pode procurar diretamente a Defensoria Pública ou um advogado da sua confiança, se você puder pagar um advogado, para pedir, entrar com uma ação e rever o seu caso especificamente. Outra coisa importante aqui é eu comentar com vocês que a Defensoria Pública da União, ela tem vários processos em conjunto, porque assim fica melhor e mais rápido a tramitação. Ou seja, se essa decisão for favorável, todos os processos que a Defensoria Pública entrou gratuitamente vai poder abranger a vocês. Então, eu acho que vale a pena, fica a dica, se você não tem condições de pagar um advogado, procurar a Defensoria Pública mais próxima de você, da sua região, munidos com esses documentos que eu falei, principalmente do seu extrato do período de 1999 até 2013, para comprovar que você tem esse direito e pedir no processo da defensoria a habilitação. Você vai solicitar à defensoria que habilite você também nesse processo, no mesmo grupo, junto com outros tantos que já entraram há mais tempo que você. É uma dica boa que eu acho que vale a pena. E mesmo que a decisão seja desfavorável ou que seja adiada novamente, se tratando do STF, uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer, você não vai ter despesas processuais. Uma coisa que eu garanto é que você vai ter necessidade, sim, de entrar com uma ação judicial, porque a Caixa Econômica não vai convidar você para acertar o seu saldo do FGTS, para corrigir para você espontaneamente. Isso ela não vai fazer. Quem ainda não entrou com a ação, como eu falei, eu aconselho esperar um pouquinho, agora em maio, que pode ser, vamos torcer para que não, mas pode ser que haja outro adiamento dessa matéria. Eu acho muito difícil, porque ela já foi adiada no ano passado, exatamente há um ano, ela foi adiada para agora, dia 13 de maio. Então vamos acompanhar e sempre que eu puder, eu venho trazendo informações sobre isso também. Além, é claro, das revisões de aposentadorias, principalmente sobre a revisão da vida toda. Todo sábado, notícias novas, dicas importantes sobre esses direitos para você. Então já fiz a minha parte. Agora, façam a de vocês. Deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhem, divulguem, porque essas dicas podem ser úteis para outras pessoas que você conhece. Então, divulguem. Não guarde essas informações com você, não seja egoísta. Divulguem, compartilhem, comentem. E eu agradeço desde já pela audiência e o seu like. Não esquece aí. Tchau, pessoal!